Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Prontos estamos para estudar a palavra. Obrigado porque você está aí comigo. Obrigado por sua interação. Obrigado porque você já se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito, nos abençoe se inscrevendo, porque assim fortalece o nosso canal. O canal com bastante inscritos manda uma mensagem para a plataforma do YouTube. Opa, esse canal, eles dizem, esse canal aqui é importante, então vamos promovê-lo. E assim o canal vai chegar a mais pessoas. E é a palavra de Deus que vai, né? Então, nos ajude nessa missão. Moisés crendo no invisível. Temos aqui vários exemplos de pessoas que acreditaram em coisas que ainda não eram reais no seu tempo, que viriam a ser reais depois. Eles não tinham evidência que aquelas coisas aconteceriam, porém eles acreditaram e confiaram, porque aquele que fez a promessa, Deus do céu, era fiel para cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. Então eles confiaram. E um exemplo que a lição está nos dando aqui é o exemplo de Moisés. Olha, Moisés, história extraordinária, a história de Moisés, né? Moisés teve que enfrentar já lutas desde o seu nascimento. Você se lembra que houve um decreto de Faraó pedindo para que ordenando para que todas as crianças masculinas do povo de Deus haveria de ser mortas. O Faraó não queria que o povo se multiplicasse ainda mais, se tornasse um grande exército e tomasse o poder no Egito. Então vamos matar todas as crianças de sexo masculino. Mas diz a Bíblia que Joquebede, a mãe de Moisés, o escondeu e o colocou lá dentro de um cesto de juncos e colocou no rio Nilo. Aí a filha de Faraó, vendo aquela criança, achou que aquela criança era um presente dos deuses para ela e tomou aquela criança para ser seu filho adotivo. O fato dele ser o filho adotivo já denota aí a conclusão de que ele estava na linha sucessória do trono. Imagine você, o Egito naquela época era a maior potência que existia, o maior império era o Egito. Ele sendo filho da filha de Faraó, ele era um príncipe, então estava na linha direta de sucessão. Poderia ser de fato um príncipe, quer dizer, um rei, um imperador poderoso naquela região. Mas olha só o que a Bíblia diz a respeito de Moisés. Vamos ler Hebreus capítulo 11 e o versículo 24 que diz assim: Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Que coisa extraordinária! Viu o que ele teve que trocar? Ele trocou as glórias do Egito, aquele trono majestoso, aquele conforto todo, aquela riqueza extraordinária, para ser maltratado junto com o povo de Deus lá no deserto, para guiar aquele bando de escravos recém-libertos, porque ele considerava o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Por quê? Porque aí a Bíblia vai dizer, porque contemplava o galardão. A lição de hoje que nós não podemos esquecer é que uma fé construída sob a base da confiança, aquela que se mantém firme, mesmo diante de provações, ela nunca fica sem recompensa. Aqui em Hebreus, Paulo vai comparar essas duas experiências. A experiência do povo de Deus que estava sendo escravizado, afligido, com o coração angustiado, não tinha liberdade, com a necessidade de ter fé. E vai mostrar para nós aqui no capítulo 10, a partir do versículo 35, a partir do versículo 32, que eles, os cristãos no tempo de Paulo, passavam também por aflições. O verso 32 vai dizer assim, presta atenção. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Aí lá no verso 35, ele diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Percebeu? Essa é a verdade, querido amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é incapaz de se esquecer daquele que vive se lembrando dele. É difícil viver aqui. Tem muitas provações.
Às vezes nos falta a segurança de um emprego, dos recursos financeiros para que a gente possa sustentar a nossa família. Às vezes nos falta a segurança até de uma questão de saúde, né? Não temos o recurso para pagar o melhor médico, os melhores exames e tal. Nós vivemos num mundo de fato perigoso, um mundo que nos traz muitas provações. Mas aquele que permanecer firme, acreditando que mesmo diante de tamanhas provações, Deus há de se levantar para defender a sua causa, querido amigo, esse nunca será abandonado por Deus. O Senhor Deus sempre vai recompensar essa confiança e essa fé. E é isso que Deus está esperando que nós, esperando que nós desenvolvamos essa fé. É isso. Essa é a única fé capaz de nos libertar, meu amigo, minha amiga. Essa é a única fé capaz de nos levar à salvação. Aquela que confia que as respostas de Deus, seja lá quais forem diante das nossas necessidades, sempre vai ser para o nosso bem, para nosso crescimento e para nossa salvação. Se você acreditar que o não de Deus, assim como o sim de Deus, é para a sua bênção, para o seu crescimento, para a sua salvação, se você confiar e permanecer firme, mesmo passando por dificuldades, quero dizer para você que você se tornará um exemplo de fé. E a sua fé, sua confiança, não vai ficar sem o devido galardão. Ele vai lhe recompensar por tamanhas bênçãos. Então eu lhe pergunto, quais são as suas lutas? Por quais aflições você tem passado? E como que vocês têm vivido a sua fé em meio ao conflito? A resposta a essa pergunta vai determinar qual é o tipo de relacionamento que você está tendo com Deus. Eu espero que você esteja aí, se passando por provações, esteja firme nas mãos do Senhor. Pastor, eu estou inseguro, eu estou angustiado. Acredite, porque aquele que prometeu é fiel e cumprirá todas as suas promessas. Talvez não no nosso tempo, mas no tempo dele. Vamos orar? Pai, nos ajude a ter essa confiança, a construir essa confiança na nossa vida. Nós precisamos tê-la, Senhor, porque haveremos de passar por provações ainda maiores. Nos ajude a ser fiéis nas pequenas provações para termos condições e forças para enfrentar as maiores, lado a lado contigo. Pedimos essa bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada aqui. Raabe e outros heróis da fé. Você não perde por esperar. Deus abençoe o seu dia e aproveite bem esse dia na presença de Deus.